Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano da Escola Municipal Bom Jesus. Meu nome é Igor Fernandes e nessa videoaula eu estarei abordando aqui o tema da disciplina de ciências, reprodução humana, tá? Então, assim, pessoal, temos aqui a apostila, tá? Mas eu gostaria de abordar uma outra temática aqui na gravação do vídeo, que é uns slidezinhos que eu preparei aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir eles aqui. Bom, temos aqui a introdução sobre a reprodução humana. O sistema reprodutor, a gravidez, os métodos contraceptivos, as doenças sexualmente transmissíveis e tudo que se relaciona a esses assuntos provocam principalmente na adolescência uma extrema curiosidade. Isso se explica pelas mudanças hormonais, físicas e comportamentais que ocorrem nessa fase do desenvolvimento do seu próprio corpo. Ou seja, o ser humano ele vai tendo modificações da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, e algumas coisas acontecem naturalmente e instintivamente do ser humano. A puberdade é o período em que os meninos e meninas passam por modificações físicas e fisiológicas. Consequentemente, essas alterações se refletem também nas condições psicológicas, emocionais e comportamentais típicas da adolescência. A idade no qual ocorrem essas mudanças é entre 8 e 13 anos para as meninas e entre 11 e 14 para os meninos. A puberdade feminina tem início com a produção dos hormônios estrógeno e progesterona pelos ovários. O estrógeno estimula o aparecimento de características sexuais secundárias e a progesterona prepara o corpo para a gravidez. Então temos aqui, crescimento em altura, aparecimento de pelos nas axilas, desenvolvimento das mamas, crescimento de pelos pubianos e alargamento dos quadris e acúmulo de gordura nas coxas e nádegas. A puberdade masculina tem início com a produção de testosterona, decondensação do hormônio folículo estimulante produzido pela hipófise. A testosterona é produzida nos testículos e é responsável pelo aparecimento de características sexuais secundárias. Então estamos aqui no homem: crescimento em altura, aparecimento de pelos, barba e bigode, aumento de massa muscular, aparecimento de pelos nas axilas e crescimento de testículos, pênis e pelos pubianos. Então, pessoal, esse é o início da questão aqui do ciclo da reprodução humana, né? A gente conhecer as diferenças entre masculino e feminino. Aí temos aqui o sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino é constituído por órgãos externos, pênis, saco escrotal e testículos, e órgãos internos, dutos ou canais deferentes, glândulas seminais e próstata. Pênis, saco escrotal, testículos e dutos. O testículo são duas glândulas de função mista que se formam no interior do abdômen e descem até o escroto, ou saco escrotal, durante o desenvolvimento do feto. Internamente são divididos em lóbulos que, por sua vez, contêm milhares de túbulos enovelados, chamados túbulos seminíferos. Dentro do túbulos são encontradas espermatogônias, células que dão origem a espermatozoides, que serão transportados por epidídimo, um túbulo espiralado localizado sobre os testículos. Os espermatozoides ficam armazenados no epidídimo. Nesse duto podem ficar guardados por um mês ou mais, para depois serem expelidos ou reabsorvidos. Em continuação ao epidídimo aparece um duto com um diâmetro maior, chamado canal deferente. Este tem por função levar os espermatozoides até um complexo de glândulas sexuais, que produzem e secretam a maior parte líquida do sêmen. Os espermatozoides são produzidos numa taxa de aproximadamente 300 milhões por dia, e uma vez ejaculados no trato genital feminino, podem durar cerca de 48 horas. Nos testículos também são encontradas as células de Leydig, responsáveis pela produção da testosterona. Como já mencionado, esse hormônio é responsável pelo desenvolvimento de caracteres sexuais secundários durante a puberdade masculina, ou seja, o aparecimento de pelos, engrossamento da voz, maturação do órgão sexual, o fortalecimento da musculatura e estímulo de desejo sexual. Então observe aqui, pessoal, nessa imagem do espermatozoide: membrana plasmática, pescoço, cabeça, núcleo, acróstomo e cauda, né? O pênis é um órgão copulator
masculino. É formado por 3 cilindros de tecido muscular eréteis, sendo 2 chamados de corpos cavernosos e o terceiro de corpo esponjoso, a qual envolve a uretra. Bom, temos aqui a imagem do pênis, a parte das camadas. Camada interna da túnica albugínea, camada externa da túnica albugínea, pele, né, versão superficial, versão profunda, corpo cavernoso, artéria dorsal, septo, corpo esponjoso e uretra, certo? Temos aqui como se diz, o esquema aqui que mostra toda a parte do pênis. Então assim, na extremidade do pênis encontramos a glande, uma espécie de dilatação dos corpos cavernosos, que é recoberta por uma pele chamada prepúcio. Em alguns meninos a glande não consegue ser exposta, devido ao estreitamento do prepúcio, é a chamada fimose. Nesse caso o prepúcio deve ser removido cirurgicamente. No homem, a uretra é canal comum à saída de esperma, que contém espermatozoides e líquido seminal e de urina. É importante saber que existe um músculo próximo à bexiga que fecha a passagem da urina quando o homem elimina esperma. Temos aqui o esquema novamente. A vesícula seminal, glândula bulbouretral, a próstata, canal deferente, bexiga, uretra grande, testículo e saco escrotal. Certo? Então assim, pessoal. Temos aquela... Perdão, vou mexer aqui, vamos lá. São 3 as glândulas sexuais acessórias, as vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulbouretrais. As vesículas seminais secretam um líquido contendo proteínas, açúcares e outras substâncias responsáveis pela neutralização do ácido do esperma, produção de ATP, que é energia, e mobilidade dos espermatozoides através do trato genital masculino. A próstata, que se situa abaixo da bexiga urinária e circunda a parte superior da uretra, secreta um fluido leitoso contendo nutrientes que auxiliam os espermatozoides na produção de ATP. As secreções da próstata entram na uretra através de túbulos prostáticos. As glândulas bulbouretrais localizam-se abaixo da próstata e secretam uma substância que protege os espermatozoides da acidez uretra e também um muco que lubrifica a extremidade do pênis durante o ato sexual. Então estamos aqui, perdão, vamos lá. Temos aqui a terceira parte. O sistema reprodutor feminino. Os órgãos femininos de reprodução são ovário, que produzem os óvulos, e os hormônios estrógeno e progesterona, as trompas uterinas e as trompas de falópio, que conduzem o ovário, óvulo e até o útero, a vagina e os órgãos externos, a vulva e o clítoris. As glândulas mamárias também fazem parte do sistema genital feminino. Aqui temos aqui na vagina, né, a parte interna no esquema. Temos aqui endométrio, miomítrio, cervix. Aí o ovário e o útero. E a trompa uterina, que é a trompa de falópio. Os ovários aparecem aos pares e desenvolvem-se a partir do mesmo tecido embrionário do qual se originam os testículos do sistema genital masculino. No ovário encontramos células chamadas folículos, que nada mais são do que óvulos em vários estágios de desenvolvimento. O folículo grande é cheio de líquido que, quando maduro, sofrerá ruptura para expelir o óvulo, que recebe o nome de folículo de Graafi. A formação de um óvulo no ovário é denominada ovogênese, né? Ovogênese que é nascimento. Temos aqui um esquema aqui do ovário. Corpo lúteo, ovulação, tudo, folículo rompido, folículo maduro, enfim, que é o caminho do óvulo fecundado em direção ao útero. Então primeiro ele fecunda o óvulo para depois ir para o útero, certo, pessoal? Nesse esquema aqui. As trompas uterinas têm a função de transportar um óvulo maduro até a cavidade uterina. A fertilização de um óvulo por um espermatozoide geralmente acontece na trompa uterina. Se o óvulo for fertilizado, ele chegará ao útero em 7 dias. Caso contrário, ele se desintegrará. Esse aqui é o canal para ir para o útero, certo? Então, assim, no esquema aqui, é um óvulo fertilizado. Ele anda até aqui pela trompa, né, está em 2 células, 4 células, 8 células, até chegar no útero. Implantação no útero, certo? O útero é a cavidade no qual ocorre a menstruação.
bem como a implantação do óvulo fecundado e consequentemente, desenvolvimento embrionário e fetal. É composto por 3 camadas de tecidos, o perimétrio, o miométrio e a maior parte da camada da parede do útero, que é o endométrio. O endométrio reveste a cavidade uterina. Ele nutre o feto durante o crescimento. Quando não há fecundação, é descartado e ocorre a menstruação. A vagina. A vagina é uma estrutura que serve para a passagem da menstruação e do feto, além de ser o receptáculo do pênis durante o ato sexual. A mucosa da vagina é um ambiente ácido que retarda o crescimento microbiano. Na abertura exterior da vagina, há uma dobra da mucosa chamada ímen, que geralmente se rompe na primeira relação sexual. Vulva. A vulva é o nome dado à parte externa do órgão genital feminino. É formado pela pubis ou monte de Vênus, por 2 dobras de pele cobertas por pelos pubianos, ou grandes lábios, e por 2 dobras menores, os pequenos lábios, que não contêm pelos, mas várias glândulas sebáceas. No interior dos lábios encontra-se o clítoris e o orifício urinário, a abertura da uretra e o orifício genital, que é a abertura da vagina. O clitóris é formado por uma massa de tecido erétil e nervos. Assim como o pênis pode aumentar do tamanho por estimulação mecânica e, portanto, assumir papel na excitação sexual. Então, assim, pessoal, vamos para a última etapa aqui, que é o ciclo reprodutivo. Tem uma duração média de 28 dias. A ovulação acontece no meio do ciclo, ou seja, no 14º dia, e divide-se em fase proliferativa e fase secretora. A fase proliferativa antecede a ovulação, propriamente dita, e caracteriza-se pela reprodução acelerada das células do endométrio, que vai se tornando cada dia mais espécie pelo crescimento de glândulas e vasos sanguíneos. Esse processo é estimulado por estrógenos. A fase secretora vai da ovulação à menstruação. As mudanças uterinas são determinadas pelo estrógenos e, sobretudo, pela progesterona, conhecida como hormônio da gravidez e secretada pelo corpo lúteo. O corpo lúteo é a porção restante do folículo exposto do ovário. Se o óvulo não for fecundado, ocorre uma queda do nível de progesterona, causando a eliminação do endométrio com rompimento de vasos sanguíneos. Essa eliminação ocorre através da vagina para o exterior, que é chamada de menstruação. A amenorreia é a ausência de menstruação causada por distúrbios hormonais, desenvolvimento congênito anormal dos ovários e perda acentuada de peso. Dismenorreia é a menstruação dolorosa causada por contrações uterinas. Pode estar relacionada à formação de cistos ovarianos ou uterinos, mas pode não estar associada a nenhum caso específico. Tensão pré-menstrual, que é a TPM, é um grave quadro de estresse físico e emocional que surge no final da fase pós-ovulatória. Entre sintomas estão edema de mamas, distensão abdominal, ganho de peso, fadiga, sonolência, depressão, irritabilidade e dor de cabeça. A causa não é totalmente esclarecida. Cistos ovarianos são sacos contendo fluidos localizados no interior dos ovários. Isso aqui muitas mulheres conhecem, né? Essa questão dos cistos, né? Que incomoda bastante. Endometriose é caracterizada pelo crescimento do endométrio do lado de fora do útero. Esse tecido entra na cavidade através de aberturas das trompas e pode ser encontrado sobre o útero, na parede das cavidades abdominais, sobre os rins e bexiga. Os sintomas incluem dores e sangramentos. A endometriose pode causar a infertilidade. Menopausa é o período após a última menstruação da mulher. Ocorre devido à queda da produção de estrogênios e progesterona e, consequentemente, encerra a produção de óvulos. A mulher deixa de menstruar e torna-se infértil. E aqui mostra que a gestação é a gravidez, de todos os meses até chegar ao nascimento da criança, certo? Gestação é o nome do que se dá à sequência de eventos que incluem a fertilização, a implantação do embrião no útero e o crescimento embrionário e fetal, terminando com o nascimento cerca de 40 semanas mais tarde, tendo como base o primeiro dia da última menstruação. A fertilização é a união do espermatozoide com o óvulo e normalmente ocorre nas trompas do falópio entre 12 e 24 horas após a ovulação. Quando o espermatozoide penetra no óvulo, ocorre a união entre os núcleos das duas células, com 23 cromossomos cada, para formar uma célula chamada de óvulo fertilizado zigoto, com 46 cromossomos.
Durante o período de desenvolvimento do óvulo, até a 8ª semana, o ser humano é chamado de embrião. Nos meses seguintes do desenvolvimento, ele passa a ser chamado de feto. No final do desenvolvimento embrionário, até o final do 3º mês, forma-se um órgão anexo à gestão chamada placenta, que permite a troca de nutrientes e resíduos entre o feto e a mãe, além de secretar hormônios para a manutenção da gestação. O cordão umbilical consiste nas artérias umbilicais e da veia umbilical, que liga o feto à placenta. Então, assim, vai passando o tempo do 3º mês, vai surgindo fluxo sanguíneo, vai surgindo o desenvolvimento de órgãos no feto e assim por diante, tá, pessoal? Aí, o ramo da medicina que lida com a gestação, o parto e o período imediatamente após o nascimento chama-se obstetrícia. Então, assim, pessoal, eu tinha para falar sobre essa questão de reprodução humana. Já abordei todos aqui, tá? E assim, temos aqui nos exercícios, aqui vamos lá, todos esses exercícios eles estão relacionados à apostila. Vocês vão buscar todas as informações na apostila, tá bom? Vocês não vão precisar pesquisar nenhuma informação, certo? Que mais? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esses conteúdos, peçam por gentileza ajuda do professor pelo WhatsApp da escola, que eu irei auxiliá-los, tá bom? Não entregue apostilas em branco e nem sem nome, tá, pessoal? Por gentileza, ponha nome em todas as apostilas para facilitar a avaliação de vocês, certo? Bom estudo a todos e tenham um ótimo dia para todos vocês. Muito obrigado.